When it comes to home insurance, Geico works for you. And since I'm the Geico Gecko, I work for you too. Hey, Gecko, can you sing my son a lullaby? You got it, Doug. Rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, don't worry at all, because Geico did all the home insurance shopping for your dad and your mum and found the right coverage for you all. Nice work, G. Not like a light. Let Geico work for you. Get more with Geico. Esse programa é um oferecimento da Central Única dos Trabalhadores do Acre e da Contraficute. Aviso: esse programa contém a descrição de cenas de violência, tortura, suicídio e assassinato. Sempre fui seringueiro. Meu pai era seringueiro. Eu comecei a cortar com 9 anos de idade. E durante 20 anos eu cortei seringa direto. Só em 75, mais ou menos, quando chegaram os fazendeiros, eu entrei no sindicato. Aí eu parei mais um pouco, cortava menos. A intenção dos fazendeiros é realmente tomar todas essas terras. Mas nós não temos nenhuma intenção de entregar essas terras para eles. E a nossa luta é pela defesa da seringueira, da castanheira. E essa luta nós vamos levá-la até o fim, porque não vamos permitir que as nossas florestas sejam destruídas. Em defesa da floresta amazônica, contra a devastação da mata, contra a expulsão do homem e sua troca pelo boi, pela criação de reservas extrativistas. Eu tenho um compromisso moral comigo, que essa luta eu não posso largar. Mesmo que tenha que algum dia receber balas assassinas, mas nós temos um compromisso de levar para frente. Nós estamos num perigo muito eminente. Nós estamos vendo cadáveres caindo e com possibilidade de cair muito mais. Vocês sabem muito bem que o grupo da Fazenda Paraná hoje, que amedronta toda a população de Chapuri, e depois chegar a mim, chegar ao Comecino, chegar a Raimundo Barros, chegar em todos a direção do movimento dos trabalhadores de Chapuri. Nós estamos nessa lista negra. O padre Leôncio, amigo do sindicalista, cantou um hino emocionado em louvor a Chico Mendes. A chuva caía sem parar quando cerca de 500 pessoas acompanharam o caixão em silêncio pela cidade. Os moradores saíram das casas para prestar homenagem ao líder morto e, em silêncio, também assistiram ao enterro no pequeno cemitério de São José, o único da cidade. A homenagem é ponto de honra para o governo José Sarney. Boa noite. ZYB 511, Rede Globo, Rio. Subúrbio do Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1988. É verão. Eu e meu irmão estamos no quarto, brincando em silêncio à espera do sono, enquanto um ventilador velho nos refresca. Na sala, os adultos da família, meu pai, minha mãe, meus avós, se reúnem ao redor de uma televisão em preto e branco. Daquelas bem antigas, lembra? Em que se pendurava um papel celofane na frente, apenas para dar alguma cor, algum contraste à imagem. Era precário, mas era o que tínhamos. Do quarto, escuto de longe a vinheta do Jornal Nacional. Depois algumas propagandas. E então, a abertura da novela Vale Tudo. A cena se repetia todas as noites. Todas as noites. Na minha casa e em tantas outras casas do Brasil. Naquelas noites, as ruas do subúrbio, geralmente cheias de vizinhos sentados nas calçadas, ficavam desertas. Todos recolhidos em suas casas. Luzes apagadas, olhos fixos na televisão, capturados pelo desfecho inevitável de uma trama que dominava o imaginário nacional. Cada episódio era um evento, e naquele dezembro, mais ainda, a novela marchava implacável para o seu clímax,
E no centro de toda essa comoção estava Odete Reutemann. A minha paciência tem limites. A senhora pode ficar Todos aqui sabiam, com a sua filha, o se destino quiser da vilã conversa com estava ela. selado. Drama de circo eu detesto. E mais do que isso, sabiam que o seu fim seria violento, que seria assassinada a tiros. Os jornais e revistas antecipavam o espetáculo em suas páginas, dia após dia, sempre em tom de comemoração. As manchetes transformaram aquele dezembro em um longo e público anúncio fúnebre. Mas isso não era tudo. Porque o público não queria apenas o sangue da vilã, queria também o mistério. Queria saber quem puxaria o gatilho, quem cometeria o crime do século. Nascia ali um dos maiores mistérios da televisão brasileira. Quem matou Odete Reutemann? Quem matou Odete Reutemann? Não é pra falar. Nós somos a TVS Canal 11 Rio de Janeiro, CI. 22 de dezembro de 1988. Enquanto o país suspirava ao sabor do folhetim, enquanto milhões se deixavam hipnotizar pelo assassinato meticulosamente fabricado de uma vilã fictícia, um outro assassinato. Mas agora, um assassinato real. Um crime que acontecia no mesmo instante em que famílias inteiras aguardavam, paralisadas diante da televisão. Um crime que acontecia no coração da floresta amazônica, em Chapuri, no Acre. A Atabaque Produções apresenta Cálice, o caso Chico Mendes. Sindicalista é morto a tiros de espingarda. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, o ecologista Francisco Mendes, conhecido como Chico Mendes, foi morto com tiros de espingarda a queima-roupa às 18h45, hora local, quando saía da casa de sua fazenda em Chapuri, a 300 quilômetros de Rio Branco, no Acre, para ir ao banheiro. Ele jantava com seus 2 seguranças. Jornal do Brasil, 23 de dezembro de 1988. E foi assim. Numa esquina discreta da primeira página, quase como uma nota de rodapé, que a morte de Chico Mendes foi noticiada em um dos maiores jornais da época, o Jornal do Brasil. Apenas 1 de linhas. 1. Mas, ouvinte, não pense que foi um deslize solitário. Foi o sintoma de algo maior, porque praticamente todos os grandes jornais do Sul e Sudeste, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, os ditos formadores de opinião, os cronistas do poder, todos seguiram o mesmo roteiro de silêncio, ao menos inicialmente. Mas o Jornal do Brasil carrega um peso mais sombrio nessa história toda. Dias antes do assassinato, o jornalista Edilson Martins ofereceu ao jornal uma entrevista exclusiva com Chico Mendes. Era a chance de ouvir o alerta, o seu último aviso, o seu pedido de ajuda. Uma entrevista que, tivesse sido publicada a tempo, poderia ter mudado tudo. Poderia ter salvado a sua vida. A morte do ecologista foi destaque em todo o mundo e primeira página do principal jornal americano, New York Times. A reportagem traz o título: O brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. A matéria cita as ameaças de morte que Chico Mendes recebeu e comenta as suspeitas de que a Polícia Federal teria protegido e favorecido os fazendeiros Darli e Alvarino Alves, que juraram matar Chico Mendes. Ainda estamos em dezembro de 1988. O telefone toca na casa de Edilson. Do outro lado da linha,
seu amigo Chico Mendes. Que o Chico, uns 10 dias antes, me liga de São Paulo. Me ligou, eu estava no Rio, né? E ele falou: "Ah, pois é, dessa vez está complicado". Eu falei: "Olha, faz o seguinte, meu irmão, vem aqui para o Rio, fica na minha casa, que eu vou conseguir uma página inteira no Jornal do Brasil. Com isso, a gente retarda a tua morte, o teu assassinato", que era jogo jogado, né? Pelo menos uns 3 meses, e até lá a gente ganha tempo para muitas coisas, né? Chico voou para o Rio e foi direto para a casa do seu amigo jornalista. Foram 2 dias de gravações intensas. 11 laudas repletas de denúncias contra os homens que haviam encomendado a sua morte. Homens que, segundo o próprio Chico Mendes, eram procurados pelo assassinato de mais de 30 pessoas e ainda assim protegidos pela Polícia Militar e pela Polícia Federal que atuava no Acre. A previsão? Publicação no dia 11 de dezembro, exatos 11 dias antes do assassinato. Eu faço essa entrevista, trago a correspondente do New York Times, chamava-se Marlise, o segundo dela não me lembro. Ela faz a penúltima, que foi eu que apresentei, e eu faço a última. Eu pego essa matéria, né? Bati essa matéria com um carbono velho, que naquele tempo eram laudas, você usava um carbono para ficar com a cópia, e, enfim, era um carbono velho que não deixou, a cópia ficou imprestável. Aí eu dei para o Zuene Ventura, que editava um jornal, um caderno especial no Jornal do Brasil, o maior jornal do país naquela ocasião, e aí eu dou a matéria e falo de 11 laudas. Você sabe o que é laudas, né? Sim, claro. Era uma matéria de, no mínimo, uma página inteira, né? Aí eu dei para ele e falei para o Chico: "Olha, Chico, vai sair no Jornal Brasil, no caderno especial, e com isso a gente ganha fôlego, eles vão realmente retardar a tua morte". Só que, no sábado, eu fui para a Porta do Lamas, aqui no Rio de Janeiro, ali no Catete, porque ali eles vendiam o Jornal do Brasil, que circulava no domingo, vendiam na véspera, no sábado. À noite, você chegava lá e já estava o jornal. E eu, ligado, fui para a Porta do Lamas, comprei o jornal, era um calhamaço, tinha vários cadernos, né? E não tinha matéria. 11 de dezembro de 1988. As bancas recebem a edição habitual do Jornal do Brasil. Mas nas páginas onde deveria estar a última denúncia de Chico Mendes, havia apenas o silêncio. No lugar de sua voz, uma matéria genérica sobre os óleos essenciais da Amazônia, algumas resenhas culturais, uma reportagem sobre skatistas e, claro, algumas linhas inevitáveis sobre a novela Vale Tudo. A história que poderia ter salvado Chico Mendes se perdeu num mar de trivialidades. Dias depois, Edilson ouviria do próprio Zuenir Ventura, o editor responsável por arquivar a matéria, que a entrevista politizava demais a questão ambiental, o que não seria do interesse da direção do jornal. E que, além disso, a grande maioria dos leitores nem sequer sabia quem era Chico Mendes. E, portanto, não se importariam em nada com a sua denúncia. Sim, ouvinte, o pressuposto interesse do leitor do Rio de Janeiro pesou mais que a vida de um sindicalista no Acre. Dias depois, Edilson receberia outro telefonema. Dessa vez, para comunicar o assassinato do seu amigo. Liguei e falei com ele. Ele falou: "Pô, você já politizou
a questão do índio. Então, você está politizando esse cara também. Porra, não dá, é delicado. Aí eu falei, Zueni, vai precisar o cara morrer para sair? Não, que morrer, você está dramatizando, está valorizando a matéria. Só que 5 ou 6 dias depois, o Chico é assassinado em Chapuri. O Elcio Martins, esse cara do jornal O Varadouro, me liga na noite em que o Chico tinha sido baleado. O Chico acho que é baleado às 6 horas. O Elcio me liga, que naquela ocasião tinha 2, ou ainda tem até hoje, 2 ou 3 horas de diferença, né? Ele disse, olha, eu acho que o Chico morreu. E por uma dessas ironias cruéis da história, nessa época, nesse momento, Edilson dividia um apartamento em Santa Teresa com a atriz Cássia Kiss. Na novela Vale Tudo, ela interpretava Leila, personagem que, dias mais tarde, seria revelada como assassina de Odete Roitman. Aí resolvi, peguei meu carrinho, fui para o jornal ali na Avenida Brasil, me encontro dentro lá na sala do Marcos, que eu conhecia, já tínhamos trabalhado, Marcos Correia, do Roberto Pombo, os 2 diretores. Aí se levantaram, vieram me dar os parabéns. Porra, são os únicos jornais que deram. Eu falei, olha, cara, sou grato, mas não tem agradecimento nenhum, não. Não é por aí. Aí disse, cara, essa matéria foi entregue para o Zueni, são 11 laudas. O Zueni não deu, agora vocês deram 20 linhas e por questões éticas, eu vim pedir original as primeiras vias, porque vou publicar no outro jornal. E outro jornal, não, na Folha de São Paulo. Aí o Pompeu, que está vivo, Roberto Pompeu, que está vivo, ele falou, não, você vai editar aqui, escolhe a página. Falei, página 3. Ele falou, tem mais, vamos dar pela primeira vez no jornalismo brasileiro um editorial na primeira página. Me dá subsídios que eu faço esse editorial. Aí o depoimento, né, o testamento do Chico é publicado em página inteira, tão forte que até hoje, se você mora no Rio, se você for hoje ainda ou amanhã, sei lá, ali naquele Museu do Mar, não tem um Museu do Mar ali tá lá a minha entrevista em Perona, né? Toda hora está saindo, né? Você vai publicar aqui. Aí eu sentei ali mesmo, dei subsídios para ele nesse tempo, né? Nós estamos em 88 e no dia seguinte ele publica. Essa matéria eu mando para o Washington Post, que é publicado. Aí começa o fenômeno Chico Mendes. A partir daí, 48 horas depois, é que o Chico Mendes começa a ser Chico Mendes. De fato, a vida e a luta de Chico Mendes jamais foram notícia nos grandes jornais do Sul e do Sudeste. Nem mesmo naqueles que, em tese, se inscreviam como minimamente alinhados com as causas progressistas, como era o caso do Jornal do Brasil. Afinal, que interesse poderiam ter por um homem nascido nos seringais da Amazônia, um militante cuja escola não foi a universidade, mas a floresta? E uma floresta marcada pelos resquícios de um regime escravocrata. Em que esse povo é usado como escravo para desbravar a Amazônia e atender os interesses de grupos internacionais e dos patrões. Que interesse poderiam ter por alguém que lutava pela autonomia dos seringueiros, trabalhadores esquecidos que para muitos existiam apenas nas notas de rodapé dos livros de história. Os verdadeiros donos da terra, que eram os índios. E armados pelos patrões, esses companheiros foram obrigados a entrar em guerra com os índios. Que interesse poderiam ter por esse homem que organizava sindicatos rurais e ousava resistir à devastação promovida pelos grandes fazendeiros? Pelos patrões e
grande parte da região Que interesse poderiam ter em uma luta que desafiava diretamente os interesses da ditadura militar? Das 60 tribos que tinha naquela época, ficou resumida a umas 10 tribos, 10 grupos tribais naquela região. Esta é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro. Somente tratores e motoniveladoras se aventuram nestas condições de terreno e neste inferno. Em 1979, Chico Mendes foi preso e torturado pelo regime militar. O crime? Organizar seringueiros, desafiar os donos de terra, exigir uma vida digna para o seu povo. Enquanto os jornais do Sul e do Sudeste insistiam em pintar um quadro de uma abertura lenta, gradual e segura do regime militar, no Acre, a ditadura ainda mostrava seus dentes. Em 1980, Chico Mendes foi novamente preso pelo regime militar, agora enquadrado pela Lei de Segurança Nacional. A mesma que foi utilizada para perseguir, prender, torturar e matar militantes políticos, jornalistas, sindicalistas, qualquer um que ousasse contrariar a ditadura militar. Desta vez, Chico foi preso por exigir a investigação do assassinato de Wilson Pinheiro, seu mentor, seu companheiro de luta e presidente do Sindicato Rural de Brasileia. Wilson foi executado a tiros dentro da sede do próprio sindicato. Detalhe importante: nesse processo, Chico foi indiciado ao lado de outro sindicalista que, já naquele tempo, incomodava os poderosos do país. Seu nome? Luiz Inácio da Silva, o próprio Lula. Eu queria dizer para vocês uma coisa bem simples, para cada um de vocês guardar na cabeça. Vocês conheciam bem o Caboclo Chico. Vocês sabiam o que o Chico queria. Vocês sabiam o que o Chico dizia. Vocês sabiam o que o Chico pensava. Pois bem, o que o companheiro Chico, que deve estar no céu neste instante, espera de cada um. Ele espera que aumente a coragem e a disposição de luta de cada companheiro. Ele avisou para nós antes de morrer. Ele dizia sempre. Ele dizia sempre. O dia que eu morrer, meus companheiros vão se dobrar, cada um vai valer por 10 e a luta vai continuar. E é isso que tem que acontecer. Para a ditadura, Chico Mendes não era apenas um líder local, era uma ameaça. Ele denunciava a compra ilegal de terras públicas, a expulsão violenta de famílias seringueiras, a devastação da floresta e o genocídio dos povos indígenas. Tudo isso patrocinado pelo próprio Estado brasileiro. Tudo isso enquanto os generais repetiam que estavam desenvolvendo a Amazônia. Repetiam nas páginas dos mesmos jornais que ignoravam a vida e a luta de pessoas como Chico Mendes. E mesmo assim, Chico Mendes rompeu o isolamento que lhe era imposto pelos grandes veículos de comunicação. Suas denúncias chegaram a sindicatos urbanos, a organizações de direitos humanos e a ambientalistas do mundo inteiro. Chico se tornou um nome repetido em reuniões internacionais,
em encontros na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. E a cada viagem, a cada entrevista, Chico Mendes desmontava o discurso oficial da ditadura. O discurso de que o desenvolvimento da Amazônia era inevitável e necessário. Um discurso que, infelizmente, sobreviveu ao fim da própria ditadura. Flora amazônica gera 250 óleos essenciais. Belém. A flora odorífera da Amazônia tem uma quantidade incalculável de espécimes, a maior parte no Pará, que poderiam desenvolver uma próspera indústria para fornecer óleos essenciais, sem provocar nenhum impacto ecológico, às fábricas de perfumaria e cosméticos e medicamentos do mundo inteiro. No entanto, apenas 3 espécimes dessa flora odorífera vêm sendo explorados em escala comercial: copaíba, para a indústria farmacêutica, pau-rosa e cumaru, para perfumaria e cosméticos. Jornal do Brasil, 11 de dezembro de 1988. Em 1987, Chico recebeu o Prêmio Global 500, concedido pela ONU. Foi homenageado por organizações internacionais e recebido por parlamentares norte-americanos. No exterior, Chico era ouvido como uma liderança. Enquanto isso, no Brasil, era ignorado e tratado como um simples agitador. Fazendeiros o acusavam de entregar a Amazônia para estrangeiros. Militares o chamavam de inimigo do progresso nacional. ONU condecora seringueiro da Amazônia por defesa ecológica. Brasília. Um seringueiro de 43 anos de idade, desconhecido em todo o país, foi o único brasileiro entre os 500 ecologistas de todo o mundo condecorado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no Dia Mundial do Meio Ambiente. É Francisco Mendes Filho, que passou toda a vida isolado da civilização, trabalhando na mata amazônica. No exterior, ele é mais conhecido do que aqui. A convite de grupos ecológicos americanos, esteve em Miami, participando da conferência anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Jornal do Brasil, 6 de junho de 1987. A projeção internacional de Chico Mendes dava visibilidade à sua causa, mas também acelerava a contagem regressiva para a sua morte. As ameaças se acumulavam, não apenas contra ele, mas também contra companheiros de sindicato, lideranças rurais, indígenas, padres, todos estavam na linha de tiro. Nos anos anteriores, nomes importantes já haviam sido silenciados, como de seu grande amigo, Wilson Pinheiro. Chico sabia que ele sempre poderia ser o próximo. Logo em seguida, dia 18 de junho, o companheiro Ivaí Gínio, um companheiro que liderava o movimento sindical, tombou numa emboscada na BR-317 e agora, recentemente, mais um companheiro tombou e a prova disso é a viúva dele, está aqui, a Socorro. Dona Maria, quem matou o marido da senhora? Os pistoleiros da Fazenda Paraná. E mesmo isso, nós bateram nele, espancaram o tanto que puderam. Foi preso para sair, deu 2.500 para sair da delegacia. Depois ele saiu agora, no dia 11, às 2 horas da madrugada. Conseguiram matar ele. A verdadeira palavra que ele falou, pelos filhos dele. Até agora não tem uma pessoa que socorra o sangue dele. Chapuri, Acre, 22 de dezembro de 1988. Chico Mendes estava em casa, acompanhado por 2 policiais que faziam a sua escolta. Passava das 6 da tarde, 8 no restante do país. No mesmo horário em que milhões de brasileiros acompanhavam a novela. No mesmo horário em que eu e meu irmão brincávamos no quarto. Chico atravessou o seu quintal para ir ao banheiro, abriu o portão. Ele não chegou a dar mais 2 passos. O tiro atingiu seu peito. Chico Mendes caiu no chão de terra, diante da família, da própria filha.
Dias depois, a polícia apresentou os culpados: o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho Darcy, o suposto autor do disparo. Foram julgados, condenados, presos. Tudo se trataria de uma vingança pessoal por uma disputa de terras. Era o primeiro julgamento do tipo no Acre. Parecia justiça, mas foi, acima de tudo, conveniente. Conveniente para quem? Conveniente para os grandes fazendeiros, para os políticos locais e até para o governo federal, pressionado pela comoção internacional. Chico Mendes incomodava demais, e antes de morrer, já dizia que seus inimigos eram protegidos pela própria Polícia Federal, que não agiam sozinhos e que contavam com o apoio de gente muito poderosa. Então imagine, ouvintes, o homem que ousou enfrentar todo um sistema, o regime militar, os fazendeiros, ser morto por conta de uma vingança pessoal. Isso não lhe parece conveniente? O corpo de Chico Mendes foi enterrado em Chapuri, mas a conspiração que o matou, essa nunca foi enterrada. Uma conspiração que começa na ditadura militar. O senhor acha que existiam interesses ali naquela região que iam além dos fazendeiros locais, ou seja, que tinha muita gente poderosa no governo militar de então que tinha interesse, né, na ocupação daquela região toda, dessa região aí? Sem dúvida nenhuma, porque se assim não fosse, a própria polícia não ficava do lado deles, e era o que se via aqui na região, era a polícia servindo de guarda-costa para os pistoleiros, para os fazendeiros, para os desmatadores. Não foi só uma vez nem duas que a polícia foi para campo para proteger os peões que estavam destruindo a floresta. Então, o interesse não era só do latifúndio, era o interesse do próprio governo, que era o governo dos militares, né? Então, o interesse era deles todos, né? A Atabaque Produções apresentou o Cálice, o caso Chico Mendes. Lembrando que esse programa é um oferecimento da CUT Acre e da Contraf CUT. Sem a ajuda dessas instituições, esse programa não teria sido possível. Aproveito para lembrar aos ouvintes que esse programa é produzido de forma 100% independente. E por isso, contamos com a ajuda de vocês para manter a segunda temporada do Cálice. Se você tem interesse e pode nos ajudar, vá em www.catarse.me/cálice. O Cálice é uma produção da Atabaque Produções. Direção e voz, Orlando Calheiros. Roteiro e pesquisa, Orlando Calheiros e Gabriela de Miranda Ventura. Assessoria de risco, Mourão e Ventura Advogados. Ao longo desse episódio foram citados trechos do documentário A Década da Destruição nas Cinzas da Floresta, de Adrian Cowell e Vicente Rios. Também foram citados pequenos trechos do Jornal Nacional e da novela Vale Tudo.